Do São Paulo terminou agora lá no Morumbis. Vitória por 2-0 do São Paulo contra o Cruzeiro. Vitória essa que colocou o São Paulo no G4 do Campeonato Brasileiro. Deixa eu trazer aqui participações ilustres no Troca de Passes. Milton Leite, Alexandre Losetti, Aline Calandrini vão conversar com a gente a partir de agora. Tá muito frio por aí, Milton, mas o São Paulo fez questão de esquentar a noite tricolor com uma vitória importante. Repito aqui o que o Pedro disse agora há pouco. 11 jogos de invencibilidade, 10 sob o comando do Zubeldia. E mais, fiz uma pesquisa rápida aqui, ó, o Milton, Ale e Aline. O São Paulo, nesses 11 jogos, marcou 22 gols, né? 2 por jogo em média. E tomou apenas 4. Esse São Paulo tá ficando com uma cara boa, hein, Milton? Boa noite, bem-vindo à troca, meu amigo. Valeu, Diniz. Um grande abraço para você, para o Alex, para o Pedro, para todo mundo que está ligado. E foi um bom jogo, né? Pelo menos uma boa parte do jogo foi muito boa. O Cruzeiro jogando muito bem no primeiro tempo, depois teve a expulsão, enfim, aí o jogo muda um pouco de cara. Porque eram dois times que vinham em grandes momentos, né? O Cruzeiro vinha de 5 vitórias seguidas, o São Paulo com essa invencibilidade que você falou, os dois times classificados nas competições sul-americanas, enfim, tudo indicava que seria um grande jogo. Mas aí a expulsão no primeiro tempo ainda do lateral esquerdo do Marlon acaba atrapalhando um pouco a performance do Cruzeiro, vamos dizer assim, que estava jogando uma bela partida. Losetti e Aline certamente falarão muito melhor do que eu sobre isso, né, Losetti? Sim, Milton, boa noite para você, Calan, um abraço para os amigos do estúdio, Felipe, Alex, Pedro. O São Paulo hoje mostrou algumas coisas que são importantes para um time pensando em campeonato de longo prazo, campeonato de 38 rodadas. O primeiro tempo, o gol sai muito cedo. O primeiro tempo não foi um grande jogo do São Paulo. O Cruzeiro foi superior. Mas você ter um jogador que logo no começo de uma partida embolada, enroscada, equilibrada, consegue fazer a diferença, ponto para o Lucas. E depois você conseguiu fazer ajustes no intervalo usando o banco de reservas com a entrada do Luiz Gustavo, e o Ferrarese já tinha entrado na lateral direita durante a primeira etapa. O Cruzeiro vinha jogando muito bem, tomou 1-0, não se assustou, não se acovardou, manteve o seu plano de jogo, pressionou muito a saída de bola do São Paulo, e num determinado momento do jogo, eu até comentei aqui que se fosse possível, o Zubeldia pedia tempo. Ele ia falar, olha gente, vamos parar 2 minutinhos, deixa eu conversar, porque o São Paulo estava sufocado pelo Cruzeiro. E esse sufoco continuava até o Marlon fazer uma falta muito feia, muito dura no Caleri. Já sei que viralizaram os gritos de dor, porque o Caleri caiu do lado do gramado que fica ali na área técnica do Fernando Seabra. Ambiente, né? Exatamente, do lado do microfone, que fica na área técnica do técnico do Cruzeiro. E de fato ele sentiu muita dor, ele gritou muito, ele gemeu muito. O Marlon foi muito bem expulso. E o Cruzeiro continuou jogando bem o primeiro tempo, com o Barreal, que até então era o destaque no meio, sendo colocado, sendo transferido para a lateral esquerda. No intervalo, né, Calan, acho que o Zubeldia fez ajustes necessários, controlou o jogo com o Luiz Gustavo, mudou o posicionamento na frente, e o São Paulo de novo achou um gol rapidinho. Perfeito, Losetti. Você desenhou muito bem a equipe do São Paulo. Vamos embora, ele já falou tudo. Vamos embora. Deu um resumo perfeito. Mas agora falando um pouquinho sobre o Cruzeiro, eu acho que as alterações não tiveram efeito como de fato ele esperava. Óbvio que a molecada acabou entrando no momento que é desfavorável, você está com um jogador a menos. Mas as substituições não surtiram efeito. E o São Paulo, naturalmente, também cresceu na partida, conseguiu controlar, conseguiu explorar essa superioridade numérica em diversos setores. Menos no setor defensivo, que tinha muito duelo individual ali, mas o São Paulo conseguia chegar e conseguiu controlar. Então, terminou o jogo com o João Pedro, com o Vitinho, com o Robert, e o Matheus Pereira era o único líder em si, né, líder técnico dessa equipe. Então, acho que vai ser um ano onde, quando abrir a janela, o Cruzeiro vai conseguir colocar mais, de fato, aporte financeiro nisso e vai melhorar a subida de produção. Mas fica um primeiro tempo muito bom do Cruzeiro, mesmo após a expulsão, mas depois entra, obviamente, o mérito do Zubeldia, que cada vez mais conhece o elenco, cada vez mais consegue achar soluções, dar variações para a equipe. Hoje ele mudou 3 vezes no segundo tempo, né? A forma de atacar em si. Né? Nestor começou pelo lado esquerdo, depois veio por dentro, o Juan começou do lado direito, veio para o esquerdo, depois voltou pro lado direito. Então, assim, é muito legal realmente ver o trabalho do Zubeldia acontecer, uma evolução, e não só do Zubeldia, mas também do Seabra, né? A gente tem que entender o contexto das duas equipes em si nessa partida de hoje. Aliás, Felipe, o Losetti falou muito isso durante a transmissão. É interessante a gente observar que são dois times que, quando mudaram de treinadores, as coisas avançaram, né? Houve uma melhora na produção, porque o Cruzeiro, apesar da derrota de hoje de 2-0, mas a gente viu os melhores momentos aí. Sim. São Paulo fez 1-0, o Cruzeiro mandou a bola na trave, o Rafael fez 2 grandes defesas, o Cruzeiro criou chances até para empatar o jogo. Quando vem a expulsão, aí o jogo muda de cara.
Mas é interessante observar, como disse a Aline, e durante o jogo o Losetti falou muito sobre isso, como 2 treinadores vieram, mudaram a cara dos times, os times melhoraram, e hoje não fosse a expulsão, talvez a gente tivesse um jogo até mais equilibrado, com mais gols, enfim. Sem dúvida, não, o Cruzeiro, a gente comentava até assistindo o jogo, Milton, antes da expulsão, falou, o gol tá maduro, né, do Cruzeiro, tava com cara de que ele sairia a qualquer momento. E a expulsão acaba praticamente decretando a derrota do Cruzeiro, porque ficou sem força para reagir. Do lado bom do Cruzeiro é que o time está aparentemente evoluindo, né, nas atuações, e isso acho que deixa o torcedor mais esperançoso, além da janela que, como vocês bem ressaltaram, promete ser promissora. Só fiquei com uma dúvida aqui, eu achei que o Anderson falhou nos 2 gols hoje, né? Vocês já citaram no primeiro, né, uma falha, acho que clara, né? Ele vai com a mão, há um kick no gramado também, o gramado que me levanta a bola um pouquinho ali e a bola acaba pulando o braço esquerdo do Anderson. Mas achei que no segundo gol, um goleiro de 1,90 m, que já estava postado do lado da trave onde entrou, por mais que a cabeçada tinha sido rápida, tenho a impressão de que ele poderia ter feito melhor, ter reagido de maneira mais rápida, porque, repito, ele estava praticamente em cima da bola. O que vocês acharam dos gols, hein, amigos? Olha, eles é quem entende de futebol aqui, mas eu vou dar um pitaco, né? Eu acho que as 2 bolas eram defensáveis. Não acho que foram frangos, grandes falhas, mas eu acho que as 2 bolas eram defensáveis. Sobretudo, no segundo gol, acho que a falha maior é do zagueiro, né? O zagueiro deixa o cara antecipar, né? Se não me engano, era o João Marcelo que estava com ele no lance. Eu acho que o zagueiro não acompanha e deixa o Caleri antecipar para tocar de cabeça, né? Eu acho que a falha no primeiro gol é muito clara. Para mim, nem a possível justificativa do gramado, ela apaga o que era possível de fazer uma defesa, até com alguma tranquilidade, espalmar, enfim, não digo nem que ele tinha que ter encaixado a bola, mas evitado o gol. O segundo gol eu fico um pouco mais reticente de apontar a falha, porque eu vejo muito mérito do Caleri na antecipação e onde ele coloca a bola é muito inesperado para o goleiro, é uma bola que está muito perto dele, né, e sai com alguma velocidade. A Calan foi zagueira e das melhores. Ela no primeiro gol olhava pro goleiro e falou, pô, goleirão, não dá. No segundo eu sou um pouco mais complacente. Eu tô com vocês e acho que quando você tem um Caleri como um centroavante que briga por toda a bola, você não pode deixar ele antecipar, você tem que tentar no mínimo desequilibrar, e ele antecipa, e aí acaba saindo da frente do zagueiro realmente do Cruzeiro. Então, Caleri, você não pode deixar ele solto, tem que tentar pelo menos dar um encontrão nele, tentar desequilibrar para que ele não suba limpo como ele subiu nesse gol do São Paulo. Agora, Milton, eles falavam do Cruzeiro, é importante dizer que esse foi o 5º jogo em que o Cruzeiro escalou o mesmo time, 5º jogo consecutivo, com apenas uma diferença, o Gabriel Veron no lugar do Arthur Gomes nas últimas 2 partidas. Os outros 10 são os mesmos 10 nos últimos 5 jogos, e com esses 11 jogadores em campo, o Fernando Seabra já jogou com o Veron aberto de um lado, o Barreal aberto do outro e o Rafa Silva de 9, já jogou com o Matheus Pereira de falso 9, hoje jogou com o tripé no meio campo. Então ele está conseguindo fazer variações com os mesmos jogadores, porque o banco, como disse a Calan, ainda tem muita gente inexperiente. Nesse aspecto, o São Paulo está na frente. O São Paulo hoje usou o banco. Entrou o Ferrarese, que é a seleção venezuelana. Entrou o Diego Costa, que já foi titular do time. Entrou o André Silva, que veio de Portugal. Entrou o Michel Araújo, que é experiente. Então, tem muitos jogadores e ainda, você olha para o banco, sobrou o Eric, sobrou o Ferreira. Acho que o Felipe Diniz dizia isso no último jogo do São Paulo, da quantidade de possibilidades. Não tinha o Luciano, que estava suspenso. Ainda tem jogadores lesionados. Então, o elenco do São Paulo hoje é mais robusto para pensar num campeonato de longo prazo, mas com a contratação que o Cruzeiro fez para contratar, que é Alexandre Matos não vai para lugar nenhum se não for para contratar muito. Então, a gente sabe que o Cruzeiro vai ficar forte no segundo semestre, ou pelo menos vai ter muito jogador. A gente, evidentemente, não sabe o que vai acontecer com esses 2 times que só jogaram 7 partidas de 38 do campeonato, mas claramente são 2 times bem treinados, né? Sim. Pode acontecer de tudo num longo campeonato, mas claramente, pelo que a gente viu aqui hoje, que eles vinham mostrando nas últimas partidas, são 2 times que estão muito bem treinados. Vamos aguardar, é isso aí. Milton, obrigado. Aline, Losetti, bom descanso para vocês, hein, meus amigos? Boa semana. Um abraço. Sempre um prazer tê-los aqui no Troca de Passes. Vamos falar mais sobre essa vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro. Os amigos já disseram ali, o começo do jogo foi, apesar do gol do São Paulo, um primeiro tempo em que o Cruzeiro empilhou oportunidades, né? Por pouco o gol não saiu. Esse é o tipo de expulsão, Alex, você que esteve lá dentro. Mas eu assistindo ao jogo, tendo a dizer o seguinte, acho que era até passível de uma punição ao jogador.
Porque, por mais que ele, a vontade, calor do jogo e tal, o jogador tem que cuidar com esse tipo de lance, ainda mais em tempos de VAR. Porque ele vai com o pé para cima e tem a impressão de que ele faz um movimento adicional durante o carrinho, parece que é percebendo que vai atingir o jogador e deixando o pé. É tipo lance para mim que o clube podia pensar em punir o jogador exemplarmente para evitar uma situação assim. Ou é um exagero, meu Alex? Não, a punição lógico que tem lances que você vai até com força excessiva, mas você vai evitando ou tentando evitar aquele contato, não consegue, você acaba também até sendo merecido uma expulsão. Essa do Marlos, e o pior é o quão importante ele é para a equipe, né? Claro, vinha jogando bem, impressionante. Jogando muito o lado bem. esquerdo do Cruzeiro. Ele e o Barriel estavam bagunçando ali o setor do Então você realmente João Moreira. você perde um cara que é super importante. Olha, eu não lembro de ter visto dentro de campo, ou nesse período meu que eu joguei, ou agora, alguém que fala assim, eu vou lá para machucar o cara. Mas tem vezes que a gente vai porque você sabe que você vai pegar, né? Esse lance foi infeliz total. Olha o lance, ó. E algumas vezes que eu vi de acontecer é perigoso, né? O pé do Caleri fica preso. A bola já tinha ido, né? A bola já estava pro lado, ó. Ele vai com excesso realmente gigantesco de força na bola, mas pela beirada da bola, assim. Eu não sei se... Acho que não aconteceu nada entre ele e Caleri antes, porque às vezes não percebi. Tem algum lance, né, Pedrão, que ele vem, ele acontece... Já há uma rusga e quer revidar. E aí a hora que você vê é tarde, a hora que você para pensar, você fala, poxa vida, acabou acontecendo. Mas é um lance que realmente é muito prejudicial para o Cruzeiro, que no momento estava melhor no jogo, né? E só para complementar com relação ao que o Losetti falou, né, do elenco do Cruzeiro, né, e a forma com que o Seabra está conseguindo trabalhar muito bem, um elenco que, assim, acho que é consenso, que a gente olha para o time do Cruzeiro e não coloca o Cruzeiro entre os 7, 8 principais elencos da Série A do Campeonato Brasileiro. Só que a gente vê um Cruzeiro que está conseguindo competir, tem uma forma, tem um padrão de time. A gente falava da sequência do São Paulo de 11 jogos de invencibilidade, a última derrota do Cruzeiro tinha sido há 7 jogos atrás para o Atlético Mineiro no Clássico. Então, assim, é um time que está conseguindo tomar forma, está tendo um padrão. Os 4 jogadores de frente, a movimentação deles ali, e o Losetti citou muito bem, como que o Matheus Pereira, acho que tecnicamente é o mais destacado deles, mas o próprio Rafa, os outros jogadores que estão entrando também, é uma movimentação muito grande que dificulta demais o encaixe da marcação adversária. Você olha para o campo, em determinado momento você vê o Rafa Silva por dentro. Daqui a pouco, quando você vê quem está por dentro, é o Matheus Pereira. Então, e são jogadores com características para conseguir entregar também no momento defensivo, sem a bola. Então faz com que o Cruzeiro consiga ser um time de intensidade. Aí você vai ver no meio também, Romero e Lucas Silva, são 2 bons volantes. Até destacava lá em cima na redação os 2 laterais, o Marlon, apesar da grande besteira que fez hoje, mas ele e o William também são 2 laterais que eu considero assim. Desde o ano passado, né, Pedro? Então, assim, tem uma espinha dorsal, tem um bom treinador, tem trabalho ali. Agora a gente fica muito na expectativa do que o Cruzeiro vai conseguir fazer nessa janela do meio do ano, porque acho que conseguindo encorpar o elenco, acho que a gente pode ver um Cruzeiro assim muito forte nessa segunda metade da temporada. E o Barrial, esse jogador que foi trazido da MLS, né, parece ter entrado bem no time hoje, fez um grande jogo, um grande primeiro tempo, né? Tava ele com o Marlon do lado Foi muito prejudicado com a expulsão, né? Porque aí ele teve que fechar o voltar lado para marcar, fechar o lado. Mas ele vinha jogando muito bem, um jogador interessante, vai à linha de fundo com frequência, chega à linha de fundo com a cabeça erguida, encontra bons passes, né? Então acho que é mais um que vai ajudar bastante o Cruzeiro na sequência da temporada. E o torcedor está na expectativa da janela, né? Acho que nenhum torcedor hoje do futebol brasileiro, de nenhum clube, está tão na expectativa quanto o torcedor do Cruzeiro. Porque se com o Ronaldo no comando da SAF do Cruzeiro era uma direção de pés no chão, né? De fazer as contratações que são permitidas para o momento. E mesmo assim foi o que ajudou a montar esse time, a base desse time. Exato, que conseguiu trazer o Cruzeiro à Série A de volta depois de 3 anos. Agora, com o comando do Pedrinho, que foi quem comprou a SAF do Ronaldo, a promessa é de ousadia e alegria na janela, né? De fazer contratações de peso. Já trouxe o Cássio, né? Que vai ser o goleiro provavelmente titular. E há expectativa de bons reforços aí para o meio do ano, para quem sabe mudar o Cruzeiro de patamar. Não se sabe
se para essa temporada vai dar tempo, mas quem sabe para a sequência. Porque às vezes depende do que o mercado ele tem no momento, de oferecer. né? Não é que ele vai despejar dinheiro, mas em peças pontuais, é que às vezes o pessoal fala assim do Alexandre Matos, né? E você veio no Atlético Paranaense que ele teve um trabalho diferente, que é um outro clube. Porém, ele levou o quê? Pelo menos 200, 250, 300 milhões para lá, só com o Vitor Roque, né? Da competência dele de falar, vem aqui, trouxe, fizeram o jogador jogar e depois acabaram vendendo. Ele tem um conhecimento e um nível de relacionamento muito bom com os empresários. Então, naturalmente, o Pedrinho é lógico de uma peça ou outra, que é o que o Cruzeiro também precisa hoje. Seja mais jovem, não é questão de ser só jovem ou só experiente, mas jogador que venha para resolver. Por isso que se fala de Gabigol, né? Esse tipo de nome para ajudar realmente o Matheus, para ajudar os Barreal, para ajudar toda a base do Cruzeiro, que foi uma das melhores defesas do ano passado, e tem essa base muito consistente. Falou em Rony também, né? Rony, então vai começar a se falar em jogadores assim, prontos também por causa da condição e faz parte, acho que agora, do processo de crescimento do clube. Eu só tenho um pezinho atrás e é uma preocupação que eu sempre tenho com relação a essa questão dos investimentos no futebol. Que eu acho que é importantíssimo e fundamental a comunicação da gestão com o torcedor, a questão da gestão de expectativa. Porque o torcedor do Cruzeiro é um torcedor carente, o torcedor olha para o lado e vê o grande rival, o Atlético, com um time recheado de craques. Então, acho que a comunicação tem que ser no sentido de que, a gente vai reforçar o time, mas isso não significa que a partir da janela o Cruzeiro vai se tornar o Manchester City, entendeu? Obviamente que o objetivo é qualificar o elenco, mas eu acho que o mais importante de tudo foi o que eu citei lá no primeiro comentário sobre o Cruzeiro. É você olhar para o Cruzeiro e saber que mesmo com um elenco um pouco abaixo, você consegue ter um time competitivo. Você tem trabalho, você tem um treinador ali que apresenta uma evolução da equipe. E a partir daí, obviamente, te gera uma expectativa de que com melhores peças esse time possa ser ainda melhor. Vamos ouvir o treinador, então. Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, fala agora aqui no Troca de Passes. A menos e com um dia a menos em relação ao adversário. São Paulo jogou um dia antes da gente. Então, todo esse cenário são algumas adversidades que começam a se sobrepor e torna a missão um pouco mais difícil. Seabra, dentro disso ainda, a expulsão do Marlon deixa o time com a menos e também tira um cara que estava bem importante no jogo, né? Você chegou a conversar com o jogador, porque não sei o que você avalia do lance em si, da expulsão do Marlon, até pela importância que ele vinha tendo na partida. Eu, sinceramente, não tenho clareza do lance da disputa em si, tá certo? Então, eu não posso julgar, mas o que eu posso dizer é que o Marlon é um jogador muito responsável, muito consciente, inclusive se desculpou com o grupo no final do jogo e agradeceu o empenho do grupo pela atitude, pelo caráter e pela entrega de correr o tanto que correu, né, nesse sentido de ser leal e defender o jogador que acabou sendo expulso e deixando o jogador numa situação adversa. Então ele é muito consciente, ele está muito ciente de que o cenário ficou desvantajoso para a gente e a gente tem total confiança nele. O Marlon é um jogador defensivo, competitivo e agressivo. Provavelmente teve algum erro de cálculo naquele momento ou de critério e acabou sendo expulso. Mas não é uma tônica, é uma coisa que não é reincidiva, tá certo? Então ele tem todo o nosso apoio, né, pelo jogador que ele tem sido e pela postura que ele tem de jogador de grupo exemplar que ele tem. Seabra, primeiramente boa noite, sou Luiz Fernando Esrocati, da Web Rádio Gol de Placa. Desde a sua chegada ao comando técnico do Cruzeiro, a equipe teve uma evolução na questão de equilíbrio de equipe. Queria saber de você o que precisa ser feito para que essa derrota no jogo contra o São Paulo não afete o rendimento nos próximos compromissos do clube. Muito obrigado. A gente tem que saber assimilar. No futebol, só pode 3 coisas acontecer toda vez que você vai para campo: vitória, empate ou derrota. Então isso faz parte da nossa vida. A gente tem que ser criterioso em relação ao desempenho e saber reconhecer, reforçar e estimular os pontos que foram positivos e, dentro do equilíbrio e da sinceridade, não negligenciar os pontos que a gente precisa melhorar. Mesmo quando a gente vence os jogos, a gente faz isso e a gente busca evolução. Então, é claro que a gente sabe que existe uma expectativa externa, que a gente tem que
representar um clube gigante, uma torcida apaixonada, mas todo jogo a gente, como cultura de trabalho, mesmo vencendo, mesmo quando a gente vai bem no geral e não sofre gols, a gente vai lá, identifica os erros, aponta os erros, porque a gente sabe que a gente não pode negligenciar, porque o adversário estuda a gente, né? E se a gente negligenciar, o próximo adversário vai estudar e vai tirar proveito de alguma situação que possa ser repetitiva, reincidente. Então, com muita tranquilidade, com muita sinceridade com os jogadores, a gente apontar mesmo na derrota, né, as dinâmicas em que a gente foi bem, que teve um bom desempenho, que foi competente, e aqueles pontos que a gente precisa atacar e tirar de aprendizado, tá certo? Então, dentro do equilíbrio. Tá aí, Fernando Seabra com bastante dificuldade ali, deve ter gritado muito na beira do campo. Ô, Marlon. Com seus jogadores. Será que foi com o Marlon? Será? É possível, é possível. O Marlon merecia hoje. Assim, é o -1. Todo mundo precisa dar um pouco mais, ele teve que gritar um pouco mais. Mas assim, é importante falar que o Marlon não tem nada a ver, esse erro dele, ele é um jogador leal, joga firme, um baita jogador, não mancha, não atrapalha nada realmente o nível de caráter que ele tem, no nível de caráter competitivo. Hoje errou, né? Hoje errou e prejudicou bastante o Cruzeiro, que fazia um bom jogo até ali. E essa derrota também quebra uma sequência, né? Tudo bem que a Copa Sul-Americana não é o torneio mais forte do mundo, mas o Cruzeiro vinha de 4 partidas